E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar o nosso amigo Mauro Fraga a integrar o sensor KY037 ao Tasmota. O sensor KY037 é um sensor de ruído ambiente e não tem uma integração direta com o Tasmota, ou seja, o Tasmota não tem suporte a este sensor, mas utilizando alguns artifícios a gente consegue fazer com que ele funcione adequadamente. A causa é bastante interessante e muito nobre, por isso, bora para a bancada! No caso do Mauro, ele quer que o Tasmota dispare uma automação quando o nível de ruído do ambiente atingir um determinado nível. Aqui, para representar a automação, o nosso velho e conhecido relé, já com o Tasmota rodando aqui no microcontrolador, então nós vamos integrar a esse Tasmota o sensor KY037 e quando ele atingir um nível tal de ruído, ele vai acionar o nosso relé como se a gente estivesse pressionando o microswitch. O sensor KY037 é esse que está na tela agora. Infelizmente eu não tenho nenhum KY037 aqui disponível no momento, mas eu acabei construindo então, com as peças que eu tinha em casa, um KY037 exatamente igual a esse que vocês estavam vendo na tela. Vejam que o diagrama esquemático do KY037, composto por um circuito integrado contendo 2 amplificadores operacionais, além de 2 LEDs e alguns resistores periféricos. O circuito é bastante simples, por isso vocês também poderiam construir um sensor KY037 em casa mesmo. Bem, temos aqui então um microfone de eletreto que está captando o ruído ambiente e basta a gente fazer então a alimentação deste sistema, que é o nosso KY037, e fazer a integração com o Tasmota. Vamos fazer algumas ligações aqui para alimentar o nosso KY037 caseiro. Vamos ligar a alimentação. Vou trazer aqui da nossa protoboard de cima aqui, Ok, vejam que já acendeu o LEDzinho. Este LED aqui ele acende quando o circuito está alimentado. Esse outro LED ele vai piscar conforme a captura do som ambiente. Vamos fazer um teste aqui no microfone. Vejam que ele está piscando quando eu bato no microfone, certo? Ou então quando eu falo muito alto. Alô, 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 testando, alô, testando. Assim como vocês viram no diagrama esquemático, este KY037 ele tem 2 saídas, uma saída analógica e uma saída digital. Eu posso ligar ao meu circuito como eu achar melhor. No caso do Tasmota, eu vou utilizar a saída digital para que o sinal seja de 3,3 volts ou 0. Se eu utilizasse a saída analógica dele, eu poderia ligar essa saída analógica na entrada analógica do Tasmota e ficar testando se aquele determinado número, se aquele nível de sinal ultrapassa um determinado valor e assim fazer uma automatização. Mas eu achei mais fácil utilizar a saída digital e regular o nível de disparo através do trim-pot, certo? Esse trim-pot ele é justamente para ajustar a sensibilidade do sistema. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Eu vou ficar batendo no microfone, tá? E vocês vão ver que eu vou mexer aqui no trim-pot e o LED vai parar de piscar ou vai piscar mais ainda conforme a intensidade que eu definir. Vejam só, agora ele praticamente não desliga. E agora, praticamente, ele não liga. Então eu tenho que achar o ponto certo, tá? Para que conforme o nível de ruído altere, ele pisque, ó. Então é nesse trim-pot que eu vou fazer o ajuste do threshold, A gente chama esse ajuste de threshold, ou seja, o limiar em que ele vai acender o LED ou não. Vale lembrar que quando ele acende o LED, é que ele está mandando 3,3 volts em sua saída digital. Estou falando da saída digital deste módulo, que é o KY037, ok? Eu ainda não integrei ele ao Tasmota, por isso nada está acontecendo por enquanto. Ele está apenas indicando quando passa do limite estabelecido, ele aciona então o LED. Qual que é a ideia então, pessoal? É eu pegar a saída digital desse circuito e injetá-lo em uma das entradas do nosso microcontrolador. Eu vou fazer isso agora utilizando um fiozinho verde. Vou colocar aqui num pino qualquer, eu vou escolher o D7 que está aqui e
a saída digital do sensor KY037. A saída digital aqui é esse pino aqui, que é o 1 do circuito integrado. Pronto. Tendo então o pino D7 conectado ao pino 1 do nosso KY037 caseiro, eu já estou mandando um sinal para o microcontrolador, ok? Então quer dizer, toda vez que o LED pisca, ele está mandando um sinal de 3,3 volts para o pino D7. E toda vez que o LED apaga, no caso, né, está mandando 0 volt. Agora uma observação importante, pessoal. Como aqui esse sensor é analógico, ele faz a captura do som através do microfone de eletreto, certo? E amplifica esse som para que na saída digital ele apenas envie 3,3 volts ou 0 volts. Só que o microfone de eletreto, assim como qualquer outro microfone, converte as ondas sonoras em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são sinais alternados, ou seja, eles estão ora positivos, ora negativos. Então, nesse fio verde aqui, quando o LEDzinho verde está aceso, não significa que ele está mandando 3,3 volts o tempo todo. Por exemplo, quando eu fico falando aqui, ó, eu estou falando, o LEDzinho ficou aceso, né? Só que durante esse tempo, vejam bem como é que ficou o sinal digital enviado pelo pino verde. Vejam que um sinal captado pelo microfone e convertido em sinais lógicos digitais fica desse jeito, certo? Ele não fica uma linha contínua. Ele tem altos e baixos, porque a nossa voz, assim como qualquer som captado por um microfone, por ser um sinal alternado, ele acaba gerando sinais da mesma forma alternados, ora baixo, ora altos. Esse sinal que está na tela do osciloscópio agora era quando eu estava falando a letra A antes. Eu fiquei falando A no microfone, exatamente isso que foi enviado para o microcontrolador. Só que para o Tasmota perceber um sinal, ele precisa que esse sinal seja contínuo. Não é possível que ele interprete um sinal desse tipo como um sinal alto. Então eu vou ter uma certa dificuldade em configurar esse pino D7 como sendo um switch ou um button, porque um switch ou um button eles vão ter por um determinado tempo, muito maior que esse, um sinal alto que dê tempo de o microcontrolador perceber que realmente o pino agora mudou de estado. Se eu mandar esse sinal aqui para o Tasmota e configurar o pino D7 como um switch, ele não vai entender, ele não vai fazer absolutamente nada, apesar de o sinal estar variando muitas vezes por segundo. Então qual que seria o artifício para a gente resolver esse problema? Eu poderia fazer via eletrônica algum circuito para que, ao detectar o primeiro sinal alto que esse circuito gerar, já permanecesse em nível alto por algum tempo. Daria para ser feito, mas precisaria montar uma parte a mais de circuito aqui. Eu acho que isso dificultaria muitas aplicações. Lembrando que este circuito que a gente montou aqui embaixo, nessa protoboard de baixo, equivale ao sensor KY037 que a gente compra prontinho no mercado. Então ficaria difícil eu pegar esse sensor que está prontinho e alterar o circuito dele ou montar algumas coisas na própria plaquinha onde ele está. Então, para facilitar as coisas, a gente vai usar um pequeno truque, um artifício, que vai dar um resultado muito bom também. Em vez de configurar o pino D7 como um switch, eu vou configurar o pino D7 da seguinte maneira. Vamos para a tela do Tasmota. Pessoal, então eu estou com a tela do Tasmota aqui do lado. Eu vou entrar em Configuration, vou em Configure Module, e aqui no pino D7 que eu vou ter que escolher, então, alguma opção que me permita identificar os sinais que o nosso KY037 caseiro vai mandar. Se eu colocar a opção Switch, o que vai acontecer? Ele não vai detectar pelo motivo que eu acabei de explicar, né? Ele precisa de um sinal contínuo para que em algum momento ele detecte a mudança de estado. Se eu usar Button, é a mesma coisa, ele vai recair no mesmo problema. Existem algumas opções aqui que trabalham com interrupções, ou seja, sempre que houver um sinal, mesmo que muito breve, mesmo que muito rápido vindo aqui no pino, ele consegue detectar. Um deles é
o IR-RECV. O que significa IR-RECV? O Tasmota já oferece suporte a transmissões via infravermelho, assim como controles remotos de televisão e de outros aparelhos. O Tasmota consegue identificar sinais de infravermelho, claro, se eu instalar um sensor de infravermelho nele e com um controle remoto ou um LED infravermelho eu gerar um sinal infravermelho, o Tasmota consegue identificar. Então, por que eu estou usando essa opção IR-RECV? É porque quando eu seleciono essa opção, o Tasmota vai ficar com uma interrupção habilitada para esse pino. O que significa ter uma interrupção habilitada para esse pino? Toda vez que houver uma mudança de estado, por mais rápida que ela seja, o Tasmota é interrompido, ele para de fazer o que está fazendo e executa uma rotina específica para tratar dessa mudança de estado. Tá? Diferente das outras opções em que não é gerada uma interrupção e, portanto, ele continua fazendo as coisas que ele está fazendo e só vai fazer a leitura do pino quando chegar a hora de fazer a leitura do pino nas rotinas que ele está executando. Né? Ele está executando lá uma série de rotinas repetidamente. Uma dessas rotinas é fazer a leitura do pino. Então, normalmente, utilizando button, switch, qualquer uma das opções que configuram o pino como uma entrada, essa entrada só vai ser de fato lida de tempos em tempos, ou seja, quando chegar a hora de fazer a leitura dos pinos em toda a lista de tarefas que o microcontrolador tem que executar. Então, no momento que chegar uma informação aqui no pino D7, o microcontrolador para de fazer o que está fazendo, executa uma rotina específica e depois volta a fazer o que estava fazendo. O microcontrolador está lá executando um monte de tarefas, mas quando chega uma informação aqui no pino D7, ele para de fazer o que está fazendo, executa uma rotina específica e depois volta ao que estava fazendo. Essa rotina específica é justamente o que a gente precisa, mandar fazer alguma automação sempre que houver uma alteração no pino D7. Então é esse recurso, é esse truque que a gente vai usar para que ele perceba mudanças muito rápidas de estado no pino D7. Eu vou clicar aqui em Save e vejam que na tela inicial nada muda. Vamos lá no console e agora vamos gerar umas mudanças de estado para ver se ele mostra algum log aqui na tela para a gente. Vou fazer aqui um ruído. Vocês estão vendo que aqui ele gerou uma linha que está dizendo IR Received, ou seja, ele acabou recebendo alguma coisa pelo pino D7 que está configurado como infravermelho. Por que ele está dizendo aqui protocolo desconhecido, bit 50 e tal? O que significa aqui? Claro, toda comunicação, seja ela via infravermelho, via serial, seja qual for, ela precisa de um protocolo de comunicação. O protocolo seria uma linguagem, né? Tanto a origem quanto o destino tem que falar a mesma linguagem para que os dois lados se entendam, se compreendam. Aqui eu não preciso implementar nenhum protocolo porque eu só quero que ele me diga quando houve a recepção de algum sinal, não importa que sinal ele é. Então toda vez que essa linha é identificada aqui no log, significa que o pino D7 recebeu alguma informação. Que informação é essa? São alterações de sinal provindas aqui do microfone, geradas aqui pelo amplificador operacional, que foram enviadas para o microcontrolador e o microcontrolador percebeu isso. É apenas isso, a gente não precisa falar de protocolo nem de comunicação nenhuma. Apenas houve um envio, uma mudança de sinal aqui no nosso fiozinho verde, de 0 para 1 ou de 1 para 0, e isso foi percebido pelo microcontrolador. Vejam que toda vez que eu faço isso, ele detecta. Vou fazer mais uma vez. O LEDzinho deu uma piscada e o Tasmota percebeu a alteração. Se eu ficar falando, ele vai ficar logando várias coisas, quer ver? Várias linhas. Eu vou ficar falando um tempo para que o LED continue piscando ou fique aceso um tempo e vocês vão ver o log aqui no Tasmota apresentando diversas linhas depois dessa. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, alô, alô, testando, 1, 2, 3. Vejam que ele está mostrando várias linhas ali, porque o LED, afinal de contas, está acendendo e apagando. Isso pode ser um problema, pois se eu colocar uma regra que faça alguma automação toda vez que é recebido um sinal no pino D7, o nosso Tasmota vai acabar gerando essas automações o tempo todo enquanto houver um ruído alto, certo?
Vamos fazer o nosso KY037 caseiro ligar o nosso LED. Vamos vir aqui no console, vamos criar uma regra, role 1. Quando é que essa regra vai ser ativada? Quando IR received do power 1 toggle and on. O que está dito aqui nessa regra então? Quando houver a recepção de um sinal, veja que eu tenho que copiar exatamente o que está aqui, né? Quando houver recepção de algum sinal, faça power 1 toggle. O que é o power 1 toggle mesmo? É inverter o estado do pino de saída que está comandando o nosso relé. Vou dar Enter e vou ativar a regra com role 1 on. Vejam que ela está inativa. Vamos ativá-la. Role 1 on. Agora, no momento que o microfone detectar algum sinal que ultrapasse o limite, o limiar estabelecido no trim-pot, o LED deverá acender e o relé deverá ser acionado. Vamos ver. Perfeito, né? Ó, vejam que um estalinho dos meus dedos aqui já está sendo captado pelo microfone, amplificado pelo operacional, gerado um sinal que vai para o microcontrolador e o microcontrolador aciona a carga. Vamos de novo, olha. Agora vejam, vou pegar o microfone de eletreto, vou falar bem próximo dele e vocês vão ver que o LED vai ficar acendendo, acendendo, apagando, porque a todo momento está havendo envio de sinais aqui pela saída do KY037. Vejam bem. Alô, alô, testando, 1, 2, testando, atenção, 1, 2, 1, 2, testando, alô, alô. Alô. 1, 2. Testando. Pode ser útil e pode não ser útil esse formato, né? Vejam que eu estou aqui falando com vocês. No momento que o microfone capta algum sinal um pouquinho mais alto, ele já gera um sinal para ligar ou desligar o relé. Pode ser que para algumas aplicações, assim dessa maneira já seja o suficiente, né? Se eu quiser, por exemplo, acender alguma lâmpada com o simples bater palmas, eu posso usar um circuito desse tipo. Vejam que eu bato palmas e ele vai acender, ó. Para sinais sonoros muito breves, como um estalo de dedo, bater palmas, esse circuito já estaria pronto e funcional para ser instalado, né? Poderíamos colocar isso aqui na sala, ajustar sempre a sensibilidade, isso é importante. E quando eu chegasse em casa e batesse palmas, o nosso relé seria acionado e a lâmpada seria ligada, a lâmpada ou qualquer outro equipamento que eu deseje, né? E mais uma vez batendo palmas, a lâmpada ou equipamento seria desligado. Mas no caso do nosso amigo Mauro, ele está querendo monitorar o nível de ruído. Vamos supor, uma televisão ligada num volume muito alto ou uma pessoa falando muito alto. Então, se a pessoa continuar falando ou a TV continuar ligada e o microfone continuar mandando sinais, vai acontecer exatamente esse efeito, como se eu estivesse continuando a falar e o LED continua acendendo e apagando. Não é esse o comportamento que o Mauro deve estar esperando lá. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu posso, nessa mesma regra, fazer com que, ao acionar ou desacionar, ou seja, ao rodar a regra, o Tasmota desabilite a regra por um determinado tempo. Nós podemos deixar a regra ativa, a role 1 ativa, e sempre que um som for detectado e que houver a execução da regra, ela mesma se desativa por um determinado tempo. Ao terminar esse tempo, ela se ativa novamente. Esse tempo pode variar, o tempo que for necessário. Como é que nós poderíamos fazer essa regra então? A nossa role 1 está assim. Quando um sinal IR é recebido, dê um toggle no power 1. Além de dar um toggle no power 1, nós vamos ter que desabilitar a regra por um tempo. Como é que eu faço isso então? Vamos editar essa nossa regra, vamos escrevê-la novamente. Role 1 on, vou copiá-la aqui. Quando o IR é recebido, faça, além do power 1 toggle, vamos fazer o que? Role 1 0.
e hold timer 10 and on. Vejam que eu tenho aqui 3 comandos agora: o power toggle, o hold 0 e o hold timer 10. O que faz cada um deles? O primeiro vocês já sabem, né? Desliga ou liga a power Hold 0 está desabilitando a própria regra. A hold vai ser desabilitada. A regra 1 será desabilitada. E mesmo que chegar um sinal aqui no IR, received, ele não vai executar nada, porque a regra está inativa. Além disso, ele vai iniciar um timer de 10 segundos. Tá? Ele vai iniciar o timer 1 e vai contar 10 segundos. Para que no final desse timer, a regra seja ativada novamente. Então essa é a nossa primeira regra. Eu só tenho que lembrar de que quando eu coloco mais de um comando aqui no nosso do, eu preciso colocar na frente o comando backlog, ok? Pronto, a regra está pronta, mas agora eu tenho que prestar atenção em quando o timer chegar no final do tempo, quando ele chegar em 0. Se eu executar o hold timer 10, vamos relembrar, né? Isso já foi explicado no vídeo passado dos temporizadores. Acredito que vocês lembrem, né? O que faz o comando hold timer. Hold timer é um temporizador que faz uma contagem regressiva até chegar a 0. De forma que se eu colocar aqui hold timer 10, eu estou configurando o primeiro timer, que é esse T1, em 10 segundos. Tá? Quando eu executo só hold timer e dou um enter, ele vai me dizendo quanto tempo ainda falta para chegar em 0. Vejam ali, 3, 2, 1, 0. Neste momento, quando chega em 0, o Tasmota executa um evento que eu posso capturar numa regra e executar uma ação. Então, como é que fica essa regra? On rules #timer igual a 1 do alguma coisa and on. O que significa rules #timer igual a 1? Significa quando o timer 1 chegar em 0, ou seja, quando expirar o tempo desse timer. Quando acabar o tempo do contador 1, faça alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É habilitar novamente a regra rule 1. Então aqui eu digo rule 1 ou rule 1 on, tanto faz. Eu vou deixar assim. Então a regra 1 se autodesativa e a regra 2 ativa a regra 1 novamente quando expirar o tempo. De forma que a primeira vez que esse microfone captar um sinal, ele vai disparar a regra 1 vai ligar o sistema, vai dar um toggle aqui, vai ligar ou desligar no caso, né? E vai contar um tempo, vai disparar a contagem de um tempo e automaticamente vai se desabilitar. Por que ela se desabilita mesmo? Para que não fique ligando e desligando o tempo todo como a gente viu antes. Ele vai disparar o toggle e somente depois de passados 10 segundos é que ele vai habilitar a regra e poder dar um novo toggle. Vou fazer uma pequena alteração na nossa regra número 1 para mudar um pouco a ordem dos comandos que ela executa. Vejam bem. A regra 1 precisará executar o comando rule 10 imediatamente após detectar um sinal vindo do nosso sensor. Tá? Por que eu vou colocar esse comando rule 10 por primeiro e depois fazer o restante? É para evitar que o Tasmota, durante a execução desses comandos, acabe recebendo alguma informação a mais que faça com que ele mude de novo de posição. Ou seja, para ele não utilizar informações que fiquem em buffer, tá? Que fiquem armazenados para serem executados depois. Assim que a regra 1 for executada, imediatamente ela desabilita ela mesma. Os demais comandos não vão deixar de ser executados, eles já foram programados para execução. É por isso então que nós vamos colocar o comando rule 10 por primeiro, para evitar então que antes de desabilitar a regra, ela acabe sendo novamente executada. Vamos fazer um teste agora. Vejam então que após a primeira execução da regra, ela só vai atuar novamente no relé após pelo menos 10 segundos, tá? Vamos fazer o teste aqui.
Alô, estou gerando ruído, atenção, executou a regra a primeira vez. Vejam que agora a regra não está sendo executada, apesar de continuar recebendo sinais. Somente depois de passados 10 segundos ele vai novamente acionar o circuito. Vamos continuar gerando, ó, vejam que agora acabou de acionar. Eu vou continuar falando aqui no microfone de eletreto para continuar gerando sinais para o microcontrolador, mas ele só vai desacionar após 10 segundos. Continuando a gerar sinais, pronto, desacionou. Agora eu vou parar. E ele deverá então não acionar mais o sistema. Vejam que ele já habilitou aqui novamente a regra, né? Então ele está novamente prestando atenção no microfone. Como a minha voz não tem intensidade suficiente para tão longe assim acionar o sistema, ele acaba não acionando. Eu posso usar, inclusive, em conjunto com tudo isso, o nosso comando pulse time, né, pessoal? O que faz o pulse time, vocês lembram? Logo após acionada uma carga, ele conta um tempo e desaciona, gerando assim um pulso, né? Vamos colocar aqui, ó, pulse time 1, que é no power 1 que eu quero atuar, 1 segundo. Então o que vai acontecer agora? No momento que eu fizer um ruído, ele vai acionar o relé e logo desacionar o relé, só dando apenas um pulso. Vejam bem. Acionou e desacionou. Agora eu posso continuar fazendo ruídos aqui, nada vai acontecer até não expirar os 10 segundos, né? Vamos esperar os 10 segundos passarem. Ele vai dar um log ali na tela assim que ele habilitar a regra de novo. Habilitou. Novo pulse time, tá? Então, acredito que para o Mauro essa seja a aplicação mais adequada. Um pulse time e um temporizador de agora não sei quantos segundos ele vai precisar, talvez 30 segundos, 1 minuto, para que não fique acionando essa automação tão repetidamente, né? Apenas uma observação aqui antes de terminar o vídeo, né? É importante fazer com que a regra 1 seja sempre habilitada ao iniciar o nosso microcontrolador, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Vejam que durante a contagem desse tempo aqui, a regra vai estar desabilitada, né? Nossa role 1 vai estar desabilitada. Se durante a contagem desse tempo eu vier aqui e desligar o meu microcontrolador, puxar esse cabinho aqui desligando ele, quando eu ligar novamente, o nosso timer vai estar em 0 já, porque quando ele inicia, o microcontrolador, quando o Tasmota inicia, todos os timers estão zerados. E a regra 1 vai continuar inativa. Então como é que eu posso resolver isso? Eu posso criar uma terceira regra só para habilitar a regra 1 sempre que o sistema inicializar. Tá? Então vamos usar a role 3 aqui e vamos dizer quando o sistema é reinicializado. Eu digo on system #init do role 1 on and on. Vejam o que está dito nessa regra 3, pessoal. Olha só. A regra 3 está dizendo que quando o sistema inicializa, habilite a regra 1. Manda essa regra para o Tasmota e em seguida eu tenho que habilitá-la, né? Sempre lembrem disso. Role 3, 1. Pronto, agora eu estou seguro. Se o sistema estiver contando um tempo com a regra 1 desabilitada, portanto, e cair a energia, no momento que voltar a energia, automaticamente a regra 3 vai se responsabilizar por habilitar novamente a regra 1, fazendo com que o sistema fique, então, com a regra 1 habilitada, prestando atenção no sinal que está sendo enviado ao pino D7. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o Mauro consiga fazer essa integração e que consiga fazer as automações que ele está precisando. Um grande abraço, até a próxima e valeu!